Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Estamos iniciando mais uma live da Fazubra. Normalmente nossas lives são às quintas-feiras, excepcionalmente essa será na terça-feira, para a gente, então, dar encaminhamento, né, e discutir esse decreto do governo que nos passa, eu já vou falar, nem vou falar o número do decreto, que é o 1020, vou falar exatamente da passagem para o INSS, que é o que está preocupando bastante todos nós, né? Não só os aposentados, como os da ativa também, porque, na realidade, o impacto será sobre todos, né? Dizer que no momento que a gente está fazendo essa live, né, já são mais 527.233 mortos pela Covid, né? Felizmente, nos últimos dias parece que diminuiu um pouco o número de mortes, mas mesmo assim ainda é muito grande, né? E nós da Fazubra, a gente lamenta muito, né, esse número enorme de mortes por conta desse presidente negacionista, criminoso, né, genocida, porque essas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, dizer a todos e todas que para nós é um prazer tê-los aqui, né, para quem está nos assistindo, é um prazer ter aqui, ó, cada um que vai representar, né, uma das correntes que formam a Fazubra hoje, né, e que a gente, assim, ó, nesse momento que nós estamos vivendo de ataque diário, porque os ataques são diários, né, à nossa categoria e ao povo brasileiro em geral, porque não é, as pessoas dizem, a PEC 32 ataca apenas os servidores públicos, não, ele ataca todos, porque quando ele termina com serviços públicos, num momento como esse de pandemia, é um crime, né? Querer acabar com o INSS, querer tirar direitos, querer tirar medicação de quem está necessitando é criminoso. Né? Então, é isso que a gente alerta, né, a população, para que a gente possa, então, todos juntos, né, fazer a resistência e não permitir que a gente perca mais direitos que já perdeu até agora. Eu vou passar para a Elma, né, minha companheira da pasta de aposentados e aposentandos, assuntos de aposentado do Dias da Fazub, e depois, então, a gente vai chamar os nossos colegas. Boa tarde a todas, a todos, todos que estão e todas que estão nos acompanhando nesse momento. Mais uma vez estamos aqui, gente, para fazer uma live sobre um decreto horroroso que está aí sobre as nossas cabeças, né? Mais uma vez para nos jogar, né? Para nos prejudicar, porque nada vem do governo para nos beneficiar. E nesse momento a gente lamenta as mortes por Covid que deviam ter sido evitadas, né? Lamentamos muito o sofrimento de companheiros e companheiras, temos perdido muitos e muitas das universidades federais, dos institutos federais. Aqui no nosso estado foram vários companheiros e companheiras que se foram, e também da direção da Fazubra, né? Perdemos uma companheira Luciene e o companheiro Fernando Maranhão, pessoas que deixaram um vazio enorme na nossa direção, né? Dizer que é um momento de tristeza e lamentar que, infelizmente, com essa pandemia, os que são ricos estão cada vez mais ricos, né? Porque os empresários da saúde, dos hospitais e de tudo, estão ganhando rios de dinheiro com essa pandemia. Então, os negacionistas, os pessoal da área da medicina que nega o vírus, claro, estão ficando cada vez mais ricos com isso, né? Isso é triste. Lamentar também porque, além do vírus que está matando, as pessoas estão com medo de procurar os hospitais e também nem tem vaga, né? Para tratamentos como câncer e outros sérios. E com isso aumenta o tratamento mais difícil, mais demorado, mais caro. E enquanto uns enriquecem, outros choram, né? Então, é triste, é lamentável, e também com essa PEC 32 que está aí sobre as nossas cabeças, né, querendo tirar nossos direitos, tirar o direito da população mais carente, a que mais necessita dos serviços públicos, né? Não é uma questão só de tirar os empregos dos servidores públicos, a estabilidade, os concursos e tudo, não. É tirar direitos da população, é tirar atendimento à população. Isso que é mais doído, né? Então, nós vamos falar
temos 2 palestrantes, uma palestrante e um palestrante, pessoas capacitadas para nos esclarecer sobre o que é o decreto e o que é a portaria que normatiza o decreto. Então, bem-vindos e bem-vindas à nossa tarde de live da FASUBRA. Tereza, também convidar nosso coordenador geral, né? É o Zé Maria, que vai falar primeiro, né? Pode ser. José Maria, coordenador geral da FASUBRA, que representa o nosso coletivo UNIR, né? E vai falar, vai dar uma falinha para todos e todos também, né? Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, em especial a companheira Elma, a companheira Tereza, que são as nossas coordenadoras da nossa coordenação de aposentados e assuntos de aposentadoria da nossa FASUBRA, demais companheiros da direção que estão aqui presentes, junto com a gente nesse momento, os nossos palestrantes, mas saudar em especial os que estão acompanhando a gente, que vão ouvir a gente, que são os trabalhadores e trabalhadoras das universidades, institutos públicos federal desse país e das universidades. Não poderíamos deixar de começar essa live dizendo que a nós que fazemos a FASUBRA e participamos agora, mais recente, do Encontro Nacional dos Servidores Públicos das 3 esferas, que apontou um processo de organização nossa para esse mês de agosto, combinado com o mês de setembro, para que a gente, de fato, comece a mostrar cada vez mais para a sociedade a irresponsabilidade desse governo com o povo brasileiro. Um governo que não tem compromisso com a saúde pública desse país. Aí um exemplo concreto, hoje chegando na ordem de 560 mil pessoas que faleceram, em torno de 19 milhões de pessoas que foram infectadas por falta de uma política clara de saúde que está representado hoje pela vacina. Faltando em diversos municípios, capitais importantes desse país, a vacina, faltando vacina. Nesse período que nós estamos vivendo, que o mundo todo tenta salvar vidas, e aqui no Brasil, esse governo tem esse compromisso. E nós entendemos que não podemos deixar, nesse momento, de chamar a atenção de todos e todas, em especial a população de forma geral, que o governo está fazendo um ataque, não é aos servidores, é à sociedade como um todo, quando quer aprovar uma emenda à Constituição que vai tirar o direito do trabalhador a procurar saúde gratuita, que foi quem salvou vidas. Quando essa mesma reforma administrativa faz com que os trabalhadores não têm o direito a procurar educação, não têm o direito a procurar assistência social. E, ao mesmo tempo, nesse quadro de pandemia, apresenta um decreto que coloca os servidores públicos aposentados, né, para ser acompanhados junto ao INSS, fazendo com que os companheiros do INSS que já estão assoberbados de serviço tenham uma vala maior de pessoas para atender. Isso vai criar um caos na sociedade. E é para isso que nós estamos aqui debatendo e tirando os caminhos e rumos. E, nesse sentido, o melhor caminho, o melhor rumo é mobilização, é ir às ruas, é fazer com que esse governo não implemente essa política e nós cobrarmos do parlamento. E dizer para os parlamentares que, se eles aprovarem essa PEC, eles não voltarão no ano que vem, que é o ano de eleição. E o dia 18 de agosto, agora, é um dia importante para todos nós, onde, mais uma vez, iremos às ruas de fazer manifestações, é lógico, usando a máscara,
usando o álcool em gel, os cuidados que nós precisamos ter com essa pandemia, mas não podemos mais deixar de fazer esse processo de mobilização, porque senão o governo vai destruir o Estado brasileiro. Eu queria terminar parabenizando o conjunto da direção da FASUBRA para tomar a iniciativa de debater esse tema, que é importante para todos nós, mas, acima de tudo, é importante para a sociedade brasileira. Um forte abraço a todos e a todas. E no dia 18, nos encontraremos na rua usando máscara e gel. Muito obrigada, Zé Maria. A gente vai chamar nesse momento a nossa companheira Val, né, da direção da FASUBRA, para que ela possa se pronunciar. Tem mais ou menos 3 minutos, Val, para tu poder, né, conversar um pouquinho com a nossa categoria. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Sim, boa tarde, companheiros e companheiras que estão aí, né, da direção da FASUBRA, que estão nos assistindo agora. Eu queria saudar essa iniciativa das companheiras, né, da Coordenação de Aposentados, tá colocando esse tema, né, para discussão, para esclarecer a nossa categoria, né, os efeitos prejudiciais do decreto 10.620, dessa portaria 8374, né. Na realidade, ela é mais Elma e companheiros e mais companheiros, essa e Tereza, né, que são coordenadoras de aposentados. Isso é mais um ataque, né, da nossa categoria, mais um ataque aos aposentados, que já vem sofrendo vários ataques, né. A gente vê aí, durante todas essas reformas, foi o setor que mais foi atacado, né. Hoje, se paga, né, os aposentados pagam voltaram a pagar a Previdência, né? Isso foi um efeito de uma reforma. E hoje, mais uma vez, essa iniciativa não é uma iniciativa nova, né? Não é uma novidade querer tentar desvincular os trabalhadores aposentados da folha. São várias, né? São vários ataques. A Elma e a Tereza são testemunhas disso e vem lutando aí para não permitir mais esses ataques. Então, eu tenho certeza que as duas companheiras que nos representam os aposentados na FASUBRA vão estar lutando para que isso não venha a se realmente concretizar, né? Ele é um decreto, ele é inconstitucional, e eu acho que a luta, né, é capaz de fazer frear essa iniciativa do governo. Eu acredito, assim, Tereza e Elma, que dia 18, que é o dia de greve nacional de serviço público, acho que seria importante a gente ter uma iniciativa no sentido de também colocar, né, como pauta dessa greve, essas bandeiras dos aposentados, né? Porque não existe assim outra forma da gente frear esse governo que não seja na rua, na luta, né? E aí esse dia 18 para a gente é muito importante, porque a greve geral do serviço público está sendo construído, né? Pelas várias centrais sindicais, pelas entidades, e para a gente é importante que entre como pauta dessa greve geral também as bandeiras dos aposentados. Então, fica aqui a minha saudação pela Chapa 1, e eu tenho certeza que, se depender dessas nossas bravas companheiras, que sempre tiveram na luta em defesa dos aposentados, isso não passará. Beijo. Beijo, Elma. Beijo, Tereza. Beijo a todos os companheiros, e fiquem com segurança aí com Deus. Beijão para você também, Valdenise. Obrigada, viu? Agora, vamos chamar o Toninho, Antônio Alves Neto, também coordenador geral da FASUBRA e do coletivo Sonhar e Lutar. Com você, Toninho. Boa tarde a todos, todas e todos. Peço desculpa aqui, eu estou usando máscara, porque eu estou no ambiente externo, atuando hoje, então, para me proteger e proteger as pessoas usando máscara, e a máscara da nossa federação, obviamente. Boa tarde, Tereza, boa tarde, Rosângela, Agar, Zé Maria, que me antecedeu, e Valdenise. É um momento muito complicado do país que nós estamos atravessando,
com mais de 500 mil de trabalhadores e trabalhadoras vítimas de uma política genocida de um governo que mantém o negacionismo e tem levado o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras à morte. Não só pelo negacionismo da pandemia, mas pelo desmonte do Estado brasileiro, que a gente acompanha e atacando especialmente as universidades públicas e os nossos direitos. Esse decreto que nós vamos debater aqui hoje, nós vamos apresentar com mais tranquilidade, não é uma política deslocada do centro da política desse governo. Ele faz parte, inclusive, do pacote da própria PEC 32, que quer jogar os aposentados numa vala comum, tirando, inclusive, deles a possibilidade de ter garantido o que foi construído nos últimos anos, né? Eu diria, nas últimas décadas, que é o direito, não só a isonomia de tratamento com os trabalhadores da ativa, mas é também o direito ao seu trabalho histórico no serviço público e na universidade. Portanto, é fundamental que, nesse momento, nós nos organizemos, tanto os trabalhadores da ativa, os aposentandos e aposentados, para retomar um processo que nós temos feito no último período, que é ocupar o nosso espaço, que é nas ruas, para fazer enfrentamento ao governo. Não é à toa que o calendário apontado pelas frentes fora Bolsonaro e agora apontado ao Partido Encontro Nacional dos Servidores Públicos das Três Esferas indica o dia 18 como um dia de luta em defesa do serviço público, em defesa dos trabalhadores do serviço público. Dia 18 nós vamos parar esse país. O serviço público vai parar porque entende que, nesse momento, nós que estamos na ponta de lança do processo, seja através dos trabalhadores da área de saúde, da pesquisa e, por que não dizer, do ensino, temos que mostrar ao governo que nós não vamos aceitar que uma PEC que um decreto como esse e uma PEC como essa desmonte todo o processo de construção do serviço público do Estado brasileiro. Portanto, Elma e Tereza estão de parabéns por essa live, a Direção Nacional da FASURA está de parabéns também por essa live que trata os nossos companheiros e companheiras aposentados, que tem uma história na universidade pública em especial, mas no serviço público, de construção do Estado brasileiro e de um projeto de nação para esse país sejam jogados, como o governo quer, numa vala comum. Nós não vamos deixar que isso aconteça, nós vamos lutar até o fim, porque nós temos uma história, a FASURA tem uma história de luta, e parte dessa história de luta passa por esses e por essas companheiras que hoje estão aposentados, mas não estão aposentados da luta. Na luta, sempre presente. Um forte abraço, um beijo de coração, Elma e Tereza, e vamos a essa live que eu vou acompanhar de pertinho aqui, porque é muito importante também para quem está nativo. Um beijo. Muito obrigada, Toninho. Agora a gente vai chamar a companheira Rosângela, do Ressignificar, que na realidade a Rosângela teria que ser a terceira, mas como assim a gente intercalou, então acabou que a Rosângela e a Agar ficaram mais para o finalzinho, mas quem fica por último sempre é melhor, Então, Rosângela, 3 minutinhos aí para tu dar teu recadinho. Tá bom. Boa tarde, minhas companheiras, meus companheiros da direção. Também, parabenizar as companheiras Elma e Tereza pela pertinência, pela agilidade, em provocar a direção para fazer esse debate tão importante, E ele não é importante para um segmento, da nossa categoria. Ele é importante para que nós façamos aqui mais uma tarde, de formação, de debates, de complementos da nossa política para a organização, que, como disseram muito bem a companheira Val, os companheiros, Toninho e Zé, que me antecederam, dessa mobilização tão necessária para combater a política desse genocida que tomou posse do nosso país.
Então, eu não vou escrever sobre o tema, porque para isso nós temos 2 pessoas, né, como já anunciado, competentíssimas que vão fazer esse debate conosco, mas é fundamental aqui o papel da direção da FASUBRA, além de fortalecer a atividade, agradecer também a nossa base, a companheiras e companheiros de outros setores, né, do serviço público, não só da base da FASUBRA, que sempre acompanham as lives da FASUBRA, mas dizer da importância e pertinência, por isso eu disse pertinência e agilidade, porque nós acabamos, como bem citou o Toninho, a Val e o Zé, nós precisamos organizar e nos mobilizar para que o dia 18 seja um dia onde o serviço público no país diga não. E dizer não à PEC 32 não é apenas garantir as nossas condições de trabalho, é dizer não à destruição do Estado brasileiro. Porque para destruir o Estado brasileiro, e esse é o projeto desse genocida, Bolsonaro, passa por destruir os serviços públicos e descredibilizar, né, também, e aniquilar com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. E isso, no que depender de nós, da nossa coordenação de aposentados, da direção da FASUBRA e da unidade necessária para construir a resistência, nós da FASUBRA estaremos fazendo. Então, desejar aqui mais uma excelente tarde de trabalho para nós. Eu também vou ficar acompanhando pela rede social e, muito importante, que nós tomemos essa atividade desta tarde como o pontapé da direção da FASUBRA para construir, em conjunto com os outros segmentos e as outras 2 esferas do serviço público, um dia 18 potente, que diga: Bolsonaro, você não destruirá o nosso país, você não destruirá o serviço público e seus trabalhadores. Então, termino desejando êxito à nossa atividade, à nossa construção, e fora Bolsonaro e Mourão. Obrigada, companheiras. Obrigada a você, Rosângela. Sempre nos pondo para cima e sempre na luta conosco, né? Agora, a nossa companheira Agar Pereira, representando a CTB. Carol, vem isso aqui para mim, por favor. Boa tarde a vocês, Elma, Tereza, Rosângela, Toninho, Zé Maria, a Val. A saudade é grande, né? Com esse tempo todo afastados, mas trabalhando juntos. Então, a FASUBRA vem trabalhando, a FASUBRA não está parada. Essa é mais uma prova disso, essa live. Tivemos várias lives. A coordenação de aposentados vem fazendo lives com temas extremamente pertinentes à categoria. Essa parcela da categoria que já trabalhou muito, que tem história de luta, e que vem sendo ameaçada e vem perdendo os poucos direitos que ainda tinham. Então, a live é extremamente importante, vamos discutir, vamos trazer à luz esclarecimentos a respeito do tema, e que não só os aposentados, mas afeta também todos os aposentandos, ou seja, todo mundo que entrou no serviço público também é um aposentando, né? Pelo menos a gente tem a esperança, a expectativa de nos aposentar no serviço público. Então, quero desejar uma ótima live, sei que vai ser uma ótima live, o pessoal que vai debater extremamente competente, com pleno conhecimento da causa, e vamos lá, dia 18, mais um ato que seja tão vitorioso quanto foi o 24 de julho, e estaremos na rua, estaremos na luta sempre. Obrigada a vocês. Muito obrigada, Gar. Dia 18 com certeza vai ser melhor, como a gente disse do dia 24, né? Tem que ser melhor. A cada ato tem que ter mais gente na rua, mesmo que a gente saiba que tem que ter todo o cuidado, né? Porque a pandemia não acabou, mas a gente precisa ir para a rua para a gente poder, né, resistir contra esse governo que só quer acabar com nossos direitos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a direção da FASUBRA, né? Que todos se fizeram presentes aqui e que... Quando eu e a Elma fizemos essa proposta, né, prontamente atendeu e a gente pôde, então, fazer essa live para a gente poder, né,
informar os nossos colegas, porque, na realidade, essa PEC, ela é o início praticamente da reforma administrativa, porque o objetivo dela, tirando os aposentados para o INSS, é acabar com o regime jurídico único, né? E a gente sabe que isso é o fim, né, do nosso plano de caros salários, é o fim de tudo que a gente lutou, né, para ter um retorno, né, ao que era antes do regime jurídico único, que era a gente não tinha direito a nada, né? Então, é o retorno ao fim dos direitos dos trabalhadores e ao fim do serviço público para quem precisa ser atendido. Então, assim, eu vou chamar, eu não sei se a Luna já está na sala, eu preciso saber qual. Não sei se a Luna já chegou. Avisei para ela agora entrar, Denise. Bom, seria primeiro a Luna, então, quem sabe, Elma, tu apresenta o doutor Cláudio e depois a gente deixa a Luna. Mas acho que a Luna está entrando. Ela entrou, Letícia, já? Elma, pode apresentar, doutor Cláudio. Então tá. Gente, o doutor Cláudio Santos, ele é da Assessoria Jurídica Nacional da FASUBRA, é advogado especializado em assessoria e consultoria em entidades associativas sindicais e atua perante os tribunais superiores. É mestre em Direito das Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília, professor da disciplina de Direito do Trabalho no Centro Universitário de Brasília, no CEUB, e é membro da Comissão Especial de Direito Sindical do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, gestão 2019-2021. Com você, Cláudio. Olá, boa tarde a todos e a todas. Cláudio, vou só te atrapalhar um pouquinho para te informar que tu tem 10 minutos para fazer a tua exposição. Tá bom, deixa eu correr aqui. Então, pessoal, bom revê-los e revê-las, né? Ainda aqui de forma virtual. Deixa eu me organizar aqui para falar dentro do meu tempo, para não roubar o tempo da minha querida e estimada colega Luna de Assessoria Jurídica. Então, prazer a todos, parabenizar pela iniciativa da FASUBRA, discussão de um tema tão candente, enfim, tão importante para a categoria dos servidores públicos em geral e para os PCCTAs de forma específica, né? Eu acabei não combinando com a Luna o que a gente vai falar. Eu vou falar um aspecto mais geral, Luna, e depois dos seus 10 minutos você complementa para a gente aí essa questão. Fala mais do âmbito nacional, você fala da questão das ilegalidades em si. Assim, a FASUBRA, ela, juntamente com as outras entidades de servidores públicos federais, tão logo foi editado esse mal-sinado decreto, ela buscou, dentro dessa discussão no âmbito do FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades de Servidores Públicos Federais, reagir a mais esse ataque aos servidores, especificamente aos aposentados, né, que centraliza no INSS a análise, concessão, manutenção, enfim, discussão sobre toda a aposentadoria dos servidores públicos. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade que está tombada no Supremo Tribunal Federal sob o número 6.767, né, um númerozinho fácil de decorar, 6767, é o número da ação direta de inconstitucionalidade, e que a FASUBRA, com outras entidades da educação, Andes e Sinasef, pediram ingresso como amigo da corte, como amicus curiae, né, para levar as razões da Federação dos Servidores do PCCTAI ao Supremo Tribunal Federal. A relatora é a ministra Rosa Weber. Já há
uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, um parecer do Ministério Público Federal em relação a essa questão, e a ação direta de inconstitucionalidade está conclusa, já está com a ministra Rosa Weber, e ela está apta a ser julgada. Ela já, se a ministra quiser, ela já pode liberar para a pauta, mas ainda não fez. Paralelamente a isso, antes desse ajuizamento da ADIM, que foi o Partido dos Trabalhadores que ajuizou essa ação, e já há vários pedidos de amigos da corte ali no processo, né? No âmbito do coletivo jurídico do FONASEF, nós elaboramos uma minuta de ação civil pública, né? Nós já estávamos preparados para repassar às assessorias das entidades sindicais, né, de todo o FONASEF, uma minuta de ação civil pública para que as entidades sindicais, na medida em que tivesse aí a concretização desse decreto, pudessem ajuizar para questionar. Nós fomos surpreendidos com a ação direta de constitucionalidade, então transformamos a ação civil pública em uma peça em que a gente demonstra a inconstitucionalidade desse decreto. E mais recentemente, nós fomos surpreendidos com a portaria, e aí a portaria, assim, né, assim, não é surpresa, porque a portaria 8.374 de 2021, ela começa a dar concretude àquilo que o decreto prevê, né? Ao atender a uma recomendação da emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência do Bolsonaro, né, em que haverá centralização em um único instituto dessas aposentadorias, nos moldes do decreto 10.620, o decreto optou por concentrar isso no INSS. Quando, na verdade, a própria emenda constitucional estabelece que isso tem que ser feito por intermédio de lei complementar. Então, nós levantamos a primeira inconstitucionalidade do decreto nessa questão formal de que haveria necessidade de ser por uma lei complementar e não para um decreto. A portaria, repito, ela é consequência do decreto. Em havendo a declaração de inconstitucionalidade do decreto, a portaria cai, porque a portaria, e aí eu me dedico um pouco mais a ela, a portaria é meramente procedimental. Ela conceitua, ela traz conceitos, ela traz regras, né, nesse caminhar, pavimentando o caminho para a centralização no INSS. Então, não tem muito o que fazer contra a portaria, porque a portaria ela é instrumental, ela traz conceitos. O objetivo da nossa batalha é o decreto. O decreto, sim, né, que é inconstitucional, que traz essas previsões de centralização no INSS, quando a gente sabe que, repito, tem que ser por lei complementar. E mais, além dessa questão formal, nós sustentamos que eventual centralização, que hoje já é feita no âmbito do Ministério da Economia, né, essa centralização não pode ser no mesmo órgão que cuida do regime geral de previdência social. Né? Alguns de vocês já falaram isso, mas o INSS não tem condições de processar de forma razoável as aposentadorias e os benefícios do regime geral, que dirá do regime próprio do INSS, ainda que se fale em cessão de servidores, ainda que fale em ajuda dos órgãos
dos recursos humanos, da gestão de pessoas, dos RHs, das autarquias e das fundações públicas, né? Então, há um perigo de você ter um processo de aposentadoria sendo analisado durante muitos, muitos tempos e retardando ainda mais a apreciação e a concessão desse benefício quando você faz no local, na sua autarquia, na sua universidade, no seu instituto, enfim, né, na sua repartição, você vai ali e tem condições de dialogar presencialmente com esses servidores. Então, nós entendemos que essa centralização não pode ser no mesmo órgão que trata do regime geral de previdência social, e além, né, de você ter uma situação, no caso nosso, das universidades, da autonomia universitária, autonomia administrativa, autonomia financeira, né, e a autonomia ali de ensino, né, que nós temos garantido os três pilares da autonomia universitária, né? Agora, eu costumo dizer, né, que quando a gente levanta o argumento da autonomia universitária, a gente tem que ter em mente que essa autonomia ela vale para o bem e para o mal, né? Porque se a universidade seguir o seu itinerário, aprovar ali nos seus órgãos deliberativos, né? Conselho universitário, o órgão máximo da universidade, e ela aprovar no exercício da sua autonomia universitária, a gente não pode questionar muito, porque ela está no exercício da universidade. Então, se a universidade resolver aderir, por exemplo, ao programa de gestão que o governo federal quer implementar, a gente não vai poder utilizar desse argumento, porque no exercício da sua autonomia, ela resolveu delegar ali a sua gestão para o governo federal, a centralização. Então, a gente tem que ter cuidado com esse aspecto da autonomia universitária. Está chegando aqui no meu tempo, e eu quero ficar fiel àquilo que eu me propus. A Assessoria Jurídica Nacional fez uma nota sobre essa portaria 8374, né, que já foi repassada, enfim, a base, né, para que vocês tenham uma ideia do que a gente está falando, e a gente levantou exatamente essa questão procedimental, né? Não tem como atacar a portaria, porque ela é fundamentada no decreto, né? O que a gente pode vislumbrar, e já encaminhando para o encerramento dessa minha primeira intervenção, né, é nós retomarmos aquilo que nós vislumbramos no início, antes da ação direta de inconstitucionalidade, que é questionar o decreto nos locais dos sindicatos, na base do sindicato, por intermédio dessa ação civil pública. Eu acho que é isso que a gente precisa discutir no âmbito do jurídico, né, como forma de instrumentalizar a luta de vocês. O que o jurídico pode ajudar nessa luta? Está no Supremo, né? Vai caber ao Supremo julgar. Mas enquanto o Supremo não julga a ação direta de constitucionalidade e o governo começa a publicar atos para implementar o que está no decreto 10.620, se não é o caso de a gente debater, de buscar ações na justiça local, ações federais contra o decreto, para evitar exatamente isso. É uma estratégia que a gente precisa discutir, porque é aquilo que a gente costuma dizer, Luna, e eu já caminho para o encerramento, passando quase só 2 minutos do meu tempo, né, Luna? A gente diz, olha, às vezes você vai ao judiciário, né, por uma questão política e a decisão sai contrária. E aí o administrador público diz, está vendo? Ó, eles foram para a justiça dizendo que era ilegal e não é, tanto que a justiça me deu um ganho de causa, às vezes nem é ganho de causa, e você utiliza aquilo contra você. Então a gente tem que ter cuidado para mexer essas peças no tabuleiro de xadrez aí jurídico, para que uma ação judicial precipitada fortaleça, instrumentalize o governo, se nós não formos exitosos na obtenção de uma tutela, na obtenção de uma liminar. Eu encerro por aqui, pedindo desculpas por ter passado 2 minutos do tempo que me foi atribuído,
e acredito que nos debates a gente possa complementar. E aquilo que eu não falei, a colega Luna Ramaciotti, advogada lá do Espírito Santo, certamente falará com mais simpatia, com mais alteridade e com mais profundidade do que eu aqui, né, da Assessoria Jurídica Nacional, que estou aqui. A JN é uma assessoria colegiada, nós somos 6 escritórios, e o especialista nessa área de previdência é o colega Luiz Fernando, que infelizmente tem outros compromissos, não pôde estar aqui conosco, mas a Luna vai fazer as vezes da assessoria da Fazubra. Eu agradeço ao convite da Fazubra para essa live e eu volto nas perguntas. Obrigado a todos e a todas. Muito obrigada, Cláudio, né? Eu acho que tu já deu ali uma aula, muita coisa a gente já pôde entender, né? E as pessoas também já conseguiram entender. A gente chama a atenção que quem quiser fazer algum questionamento pode colocar ali no chat, né? Que no segundo momento eles vão responderem as questões que ficarem. E agora eu vou apresentar a Luna. Para mim é um prazer, né, Luna? A gente já teve em diversas lives juntas, né? E dizer que a Luna é advogada, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Universidade de Direito de Vitória, membro da Comissão de Defesa dos Servidores Públicos da OAB Espírito Santo, e eu não tenho certeza, mas eu acho que tu é advogado do Sintufes também, não é? Então, para nós é um prazer te ter aqui, né? A Luna é muito jovem, mas ela tem grande experiência, e a gente já tem uma participação efetiva, né, Luna? Seguidamente. Então, é um prazer muito grande a gente te ter aqui nesse momento. E aí tu tem 10 minutos aí para fazer a tua explanação. E alertar para todo mundo que pode fazer questionamentos ali no chat privado, né? E não esqueça, dia 18 de agosto, o Brasil vai parar. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Elma. Boa tarde, Tereza. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Poder passar, né, todos os nossos conhecimentos de uma forma mais didática, para que todos consigam ter acesso, para que o bom da pandemia, justamente, o lado bom desse momento que a gente vive, justamente está atingindo e alcançando a tantas pessoas, né, e fazer com que o conhecimento ele não fique só conosco, consiga ser propagado para todos. Esse é um tema que a gente já tratou em outros momentos, né? Inicialmente falamos do decreto 10.620, falamos disso também nos nossos encontros da Fazubra. Agora nós temos mais uma portaria para analisar. É um tema extremamente relevante. Eu acho que talvez nós estamos também no enfrentamento da reforma administrativa, mas hoje esse tema é talvez um dos temas mais preocupantes que nós temos na seara do serviço público. É um tema que antecipa aí as medidas da reforma administrativa, que tem por um fim último aí a privatização do sistema previdenciário brasileiro. É algo que vai afetar diretamente as autarquias, né? E as fundações. No caso, afeta aqui as universidades federais. Então, é algo que a gente precisa se atentar, conhecer, repassar esse conhecimento e fazer os enfrentamentos, seja ele no viés do judiciário, no viés político, administrativo. Então, eu espero contribuir um pouco com essa luta hoje. Eu vou compartilhar aqui uma tela para que vocês consigam acompanhar. Deixa eu ver. Me avisa. Está compartilhando, né? Ótimo. Bom, a gente já tratou do decreto em outro momento, do decreto 10.620, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar alguns pontos que são cruciais, até para quem ainda não teve a oportunidade de ler e se atentar a esse decreto. Como eu falei, o decreto ele antecipa a reforma administrativa, isso porque ele é uma consequência já da reforma da Previdência, porque a Previdência Social, a emenda 103 de 2019, ela prevê a extinção do regime próprio da Previdência Social. No artigo 34 da emenda já tem essa definição de centralização em um único regime, mas
isso deverá ser feito por meio de lei complementar, não por meio de decreto do Executivo Federal. E é por isso, né, uma das inconstitucionalidades, ilegalidades desse decreto é justamente antecipar uma medida de centralizar como um único regime de previdência social sem ser pela via correta, pela via que a própria Constituição, a própria reforma da Previdência estabeleceu como a via adequada para se fazer essa unificação. Então, além disso, né, a crítica que a gente faz é justamente de que o sonho da capitalização da Previdência Social ele não terminou. Na verdade, está se utilizando, o governo federal tem se utilizado de outros meios para fazer, né, para alcançar um fim precípuo aí, que é da própria privatização do sistema previdenciário brasileiro. Isso porque o INSS, fazendo uma incorporação de mais de 600 mil aposentadorias, né, vai ter um movimento financeiro, vai fazer com que o INSS administre mais dinheiro e se torne, né, mais atrativo para privatizações futuras. E como é que se faz isso? Se faz isso injetando essas aposentadorias no INSS e precarizando o serviço que é prestado. Isso porque hoje a gente sabe que o INSS ele não tem estrutura de pessoal para lidar com a própria demanda interna que já se tem no INSS. Então, você aumenta, você transfere uma quantidade efetiva de processos de aposentadoria e pensões de um outro regime, com um outro trâmite, e não se aumenta servidores efetivos de profissionais para lidar com essa demanda excedente. Então, uma consequência lógica disso é você precarizar esse trabalho, fazer com que os processos de aposentadorias e pensões demorem cada vez mais. Além disso, o INSS não lida só com aposentadorias e pensões, né? Faz a concessão de benefícios, de diversos benefícios vinculados ao regime geral da Previdência Social. Então, é uma bola de neve, é algo que, com o passar do tempo, vai fazer com que a sociedade enxergue como sendo uma estrutura inefetiva e vai se clamar para que venha lá a mão da privatização e domine, né, a nossa Previdência Social. Então, é algo que, a princípio, as pessoas não têm dado a atenção adequada a esse decreto, como sendo algo não tão preocupante, porque nesse primeiro momento a centralização ela vai se dar com as autarquias federais e as fundações, então não vai ter um alcance tão grande assim, então não está se dando, né? Há uma fragmentação dessa centralização, e quando a gente se der conta do prejuízo, talvez seja tarde demais. Então é importante que a gente levante essas questões agora e já faça um enfrentamento efetivo para que não tenhamos arrependimentos depois. Eu vou fazer uma abordagem geral do decreto para que todos consigam ter uma compreensão ampla. Depois eu vou ingressar na portaria e aí faço os encaminhamentos em relação a uma aplicação prática hoje do decreto. Bom, o decreto 10.620 ele trata da concessão e manutenção das aposentadorias e pensões e a centralização no INSS. Hoje, as autarquias e as fundações, né, ao requerer a aposentadoria, os processos de aposentadoria, o servidor público ele faz esse requerimento diretamente no seu órgão de origem. Esse processo, inicialmente, ele é processado pelo próprio órgão, né, pelo próprio Departamento de Gestão de Pessoas, Departamento de Recursos Humanos, aí aposentadorias e pensões, processa esse pedido. Ao se chegar a um parecer, a um despacho final de que se preencher os requisitos para aposentadoria e pensão, isso é encaminhado para uma autoridade máxima, no caso aqui das autarquias são os reitores, as reitoras, e se publica uma portaria, né, de concessão do direito à aposentadoria ou a concessão do direito à pensão. Esse procedimento
ele é um procedimento célere, na maioria das vezes, que não tem nenhum tipo de problema inicial, exceto, né, os casos específicos. A proposta do decreto é justamente centralizar esse procedimento de concessão e manutenção, né, o posterior à concessão, no INSS, quanto às autarquias e às fundações. Mas como é que funciona? O decreto ele já está em vigor. Quando isso vai ser efetivado? O decreto ele está em vigor por ser por ser decreto, ele entra em vigor a partir do momento da sua publicação, mas o cronograma de como vai se dar, né, essa centralização, ele vai ser definido pelo presidente do INSS. Lá atrás, quando a gente analisou inicialmente o decreto, nós achamos que essa centralização ela seria mais demorada, justamente porque o INSS ele não tem essa capacidade hoje de, né, absorver essa quantidade de demanda das autarquias, né, e das fundações. Mas veio a portaria justamente nos mostrar que tudo tende a ser um procedimento mais célere, não tão demorado quanto a gente imaginava. Esse decreto ele também prevê que o Ministério da Economia ele pode alterar a lotação ou o exercício de servidores para atender o disposto no decreto, e ele não se aplica aos poderes legislativo, judiciário, o Ministério Público e Defensoria Pública, os órgãos constitucionalmente autônomos. Aqui eu já expliquei como é que funciona hoje, como é que tende a ser amanhã. Vou passar para não tomar tanto meu tempo. Os problemas práticos previsíveis do decreto é justamente a lentidão para a análise dos processos de aposentadorias e pensões. Como eu falei hoje, no trâmite administrativo, dentro do órgão de origem, esse procedimento ele é bem célere, né? Aí nós temos casos de servidores que em 10, 15 dias conseguem já sair, né, preencher os requisitos, já consegue ter a portaria e estar em gozo da sua aposentadoria, né, sem precisar esperar. E hoje a gente sabe que o INSS, para emitir uma certidão de tempo de contribuição, né, muitos servidores estiveram vinculados à necessidade de apresentar a CTC, né, a certidão de tempo de contribuição, e aí ficaram 1 ano, às vezes mais, esperando que o INSS concedesse essa certidão, isso porque, né, nós temos aí um efetivo de profissionais muito inferior à quantidade de demandas. Então, imagine se hoje o INSS já tem essa deficiência de pessoal, imagine quando esses processos passarem a migrar, sendo que não houve um aumento efetivo desses profissionais para lidar com essas novas demandas. Então, tende os processos a demorar cada vez mais. O INSS, ele lida com o regime geral da Previdência Social, ele nunca lidou com o regime próprio, que são regramentos diferentes, tem trâmites diferentes, né? O processo ele encaminhado, o processo de aposentadoria do servidor público, na doutrina, nós conceituamos como sendo um ato administrativo complexo, significa que existem vários procedimentos, né? Ou sendo que a portaria de concessão da aposentadoria ou da pensão não é o último ato desse procedimento. Na verdade, é um dos primeiros atos. Depois esse processo passa pela CGU, esse processo chega até o TCU e lá esse ato é convalidado. Então, o INSS ele não tem esse procedimento, não encaminha processos para o TCU. Há um risco grande, apesar de a norma não prever a questão da ausência de paridade entre os ativos, há um risco de que essa paridade demore a alcançar, né, essas aposentadorias que vão estar sendo mantidas no INSS, justamente porque não vai ter uma comunicação direta entre o ente de origem com o órgão que vai conceder a aposentadoria, além aí de risco de desvio de função, seja de servidores do próprio INSS, como os servidores dos entes, das autarquias e das fundações que vão ser deslocados para atender o fim do decreto. Como o doutor Cláudio já trouxe,
atualmente, né, está em pendente de julgamento do STF, a ação direta de inconstitucionalidade 6767, que a FASUBA integra como amigos cúria. Existem projetos que visam, no Congresso também, projetos de lei que visam suspender, né, PDLs que visam suspender o decreto, né, a eficácia do decreto. Além disso, né, nós também contamos com eventuais implantações desse decreto e prejuízos. A gente também pode pensar nas ações civis públicas nos nossos âmbitos locais, além do que a gente está fazendo aqui, que é a campanha de esclarecimento. E aí vamos partir rapidamente e eu já passei aqui 3 minutos do meu tempo, peço desculpa, mas essa parte da portaria, que ela nada mais é do que um encaminhamento em relação ao decreto. O decreto, como eu disse, a gente achou que teríamos muito tempo para que ele efetivamente fosse implantado, esse cronograma de trabalhos, mas aí, 9 de julho, veio a portaria 8.374, que ela vai dispor sobre os procedimentos e requisitos gerais para que se tenha essa concessão, a centralização da concessão e manutenção das aposentadorias. Logo lá no artigo 1º diz que o serviço de concessão e manutenção das aposentadorias e pensões serão executadas de modo centralizado pelo INSS, ou seja, reafirma o que o decreto 10.620 disse. Lá no artigo 3º, e aí eu estou trazendo só os pontos mais importantes para que vocês tenham uma dimensão de como vai dar essa aplicabilidade. No artigo 3º, diz que o INSS vai elaborar o plano de trabalho, visando a efetivação da transferência dos dados, dos acervos funcionais e dos processos administrativos e judiciais. E aí, né, tem uma série de definições do que seria os acervos, de como isso vai ser, de quais são os documentos necessários, tem essas definições na portaria. Mas o que eu preciso que vocês tenham em mente é que o INSS vai elaborar esse plano de trabalho para que haja essa transferência de dados. Lá no parágrafo 2º do artigo 3º, diz que esse plano de trabalho integrará acordos de cooperação técnica. Isso significa que todos os entes, no caso, né, as universidades, aqui eu sou assessora jurídica do Sintufes, que é o sindicato aqui no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a UFES, ela vai ter que firmar um acordo de cooperação técnica com o INSS, né? Nesse acordo terá um plano de trabalho que vai definir como será feita essa transferência de dados e desses acervos. Lá no artigo 4º, diz que o apoio técnico e operacional vai ter que ser prestado por esse ente, com ênfase na transferência de dados e informações funcionais e dos processos administrativos de forma digitalizada. E aqui um outro artigo, por último, antes de entrar nas implicações práticas, que eu gostaria de ressaltar, é o artigo 5º, que diz que os órgãos de origem, né, os entes que vão estar repassando as informações de aposentadorias e pensões para o INSS, após finalizar esses procedimentos, eles vão manter determinadas atividades. E uma atividade que eu gostaria de enfatizar é a que está lá no inciso 3º, que é receber e encaminhar as solicitações e os pedidos administrativos efetuados pelos aposentados e pensionistas nos canais de comunicação do ente de origem. O que isso significa? Isso significa que o servidor público das autarquias e das fundações poderá fazer o requerimento de aposentadoria e pensão, né, no próprio ente que ele está vinculado. Não vai precisar fazer esse requerimento diretamente no INSS, apesar de o INSS centralizar o poder de concessão e de manutenção após concedida dessa aposentadoria. Então, assim, na prática,
o que está acontecendo, né? Tem muita gente questionando sobre a possibilidade de realocação da força de trabalho. Como eu disse, o decreto 10.620, no artigo 5º, ele possibilita, né, que o Ministério da Economia possibilita que servidores dos entes que estão sendo, né, que vão passar a fornecer os dados de aposentadoria e pensão, eles sejam realocados para dar apoio técnico ao INSS. Isso vai acontecer com todos os entes? Depende. Isso vai depender da necessidade do INSS em ter a força de trabalho desses profissionais. Aqui na UFES, o INSS já fez uma primeira reunião com a reitoria e disse que não precisaria da cessão desses trabalhadores, né, da realocação da força de trabalho desses servidores, porque quem faria todo esse processo operacional seria a ANAC. O INSS aqui está em parceria com trabalhadores da ANAC que vai fazer esses encaminhamentos. Mas eu não tenho como afirmar que isso seja algo em nível nacional, cabendo aí a cada direção, cada dirigente sindical, verificar junto com o seu órgão, junto com a sua reitoria, com a PROGEP, né, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, de como está sendo esse encaminhamento com o INSS, porque esse encaminhamento ele já está sendo feito, né? Eu acho que a grande maioria das universidades já fizeram pelo menos uma reunião com o INSS para definir esse encaminhamento, né, em relação à realocação de força de trabalho, enfim. Em relação a processos digitalizados, a princípio, isso não seria a fonte precípua e principal de sobrecarga de trabalho para os servidores lá do Departamento de Aposentadoria e Pensões. Isso porque, hoje em dia, né, boa parte das universidades já tem todo um procedimento eletrônico de funcionamento, e para que esse processo administrativo de aposentadoria, como é um ato administrativo complexo que eu falei, seja encaminhado para a CGU, para o TCU, ele já tem que ir digitalizado. Então, boa parte desse acervo, ele já está digitalizado, o que não causaria um atraso no encaminhamento desse procedimento, e para os servidores que estão, né, à frente desse trabalho, não geraria uma sobrecarga. Mas, em compensação, essa sobrecarga ela vem porque será implantado pelo INSS um sistema operacional de controle. A princípio, seria o sistema GET, mas que isso também não é algo que está confirmado. É um sistema operacional em que os entes estariam alimentando, né, com informações dos seus servidores, né, dos seus trabalhadores, e fornecendo essas informações para o INSS. Então, vai ser implantado um terceiro, um outro sistema. Então, a sobrecarga de trabalho vem disso, né, de ter mais um sistema para alimentar e para controlar para os servidores desses entes. Então, também como eu adiantei, que está lá no artigo 5º da portaria, a aposentadoria, ela vai poder continuar a ser requerida no órgão de origem do servidor. Isso porque tanto a portaria permite, como também vai ter uma necessidade prática para isso. Porque, por exemplo, agora com a aplicação de regra de transição e a aplicação da média aritmética, quando um servidor ele pede o direito à aposentadoria e se faz lá a média de 60% das maiores contribuições, 40% das menores, há uma queda brusca no rendimento desses trabalhadores e, principalmente nesses casos, o departamento, pelo menos daqui na Universidade Federal do Espírito Santo, entra em contato com esse trabalhador e fala, olha, você requereu o seu pedido de aposentadoria, nós fizemos os cálculos, o seu rendimento é esse, seu rendimento vai cair para Y,
Então, você tem certeza que você gostaria de se aposentar agora e tal? Tem ciência? Então, fazer essa conversa com o trabalhador, dar essa assistência, é algo que nós entendemos que o INSS não vai fazer, não tem capacidade de fazer, né, esse atendimento virtual, presencial, enfim, essa análise detida da vida funcional desse servidor para dar essas informações. Então, se mantém aí a possibilidade de fazer o requerimento da aposentadoria no órgão de origem. E aí, posteriormente, esse processo ali, né, caso o servidor tenha interesse de dar continuidade, ele vai ser encaminhado para o INSS, porque vai ser o INSS, né, pelo decreto e pela portaria, que vai ser o órgão responsável por conceder e depois por manter essa aposentadoria. Existem situações que vão ser situações excepcionais, que todo procedimento de aposentadoria, ele vai se dar pelo próprio órgão e, posteriormente, a concessão vai ser feita pelo INSS, como, por exemplo, casos de que necessitem de perícia, né? Procedimentos de perícia. A perícia ela vai ser feita inicialmente pela junta pericial do ente, entendeu? E aí, esse resultado pericial, posteriormente, vai ser encaminhado para o INSS, porque também hoje o INSS não tem uma estrutura de junta pericial para analisar os processos que vão vir das autarquias e das fundações. E aí, nessa conversa inicial, que aqui teve-se, né, com o INSS, aqui no Espírito Santo foi uma conversa até agora, o INSS garantiu que, a partir do momento que houver essa transferência, esses processos de aposentadoria e pensões seriam analisados em até 15 dias e, posteriormente, teria 5 dias para publicar. Mas é um prazo que infelizmente, né, nós entendemos como uma grande falácia, porque hoje o INSS não tem estrutura para, em 15 dias, analisar um processo de um regime jurídico distinto e, em 5 dias, fazer a publicação para a concessão dessas aposentadorias. Então, é aquela conversa para enganar a todos, né, que nós não devemos cair, vocês todos precisam ficar muito atentos a respeito de tudo aquilo que é passado de uma forma muito bonita, muito, muito acertada, de algo que desde a sua origem é algo que não está correto, que não está de acordo com a legalidade, com a constitucionalidade. A portaria, ela só vem reafirmar o decreto, como o doutor Cláudio falou, então o grande ataque mesmo da constitucionalidade é a portaria, mas a deputada federal Alice Portugal apresentou um projeto de decreto legislativo no último dia 15/7 que visa suspender essa portaria. E aí eu deixo como alternativa também a questão de que cada sindicato deve urgentemente buscar informações junto com o seu ente de origem para saber se esse plano de trabalho do INSS ele já foi apresentado, se já foi firmado um acordo de cooperação técnica e como anda esse encaminhamento, e aí, né, que repasse essas informações para a FASUBRA, para que a gente discuta isso lá no nosso grupo do jurídico, para que a gente tenha as informações de como esse procedimento está sendo feito em nível nacional. Além disso, né, buscar aí apoio a parlamentar que possa intervir, que possa fazer um processo político, que se façam aí grupos de estudos, grupos de enfrentamento, como o doutor Cláudio falou, essa é uma questão que hoje a gente já tentou sanar isso na raiz, entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade, participando dessa ação, que é o que o jurídico hoje pode fazer. Mas essa é uma briga política, é uma luta política, né, que pode ser travada aí junto com seus entes de origem, né, para saber como está sendo esse processo, para acompanhar esse processo, porque caso
essa centralização ela seja efetivada, antes que a gente tenha uma resposta efetiva jurídica, que esse encaminhamento, essa centralização aconteça de modo menos gravoso, né, para os servidores. Eu acho que a aposentadoria é um grande sonho ainda, né, para os trabalhadores, é um momento da vida em que já se trabalhou uma vida inteira. Nós estamos aí num momento extremamente delicado, pandêmico. Então, ter mais esse problema, esse prejuízo, essa dor de cabeça, ter que enfrentar essas questões, eu acho que faz parte da luta, tem que fazer parte da luta, fazer um enfrentamento para que esses trabalhadores, essas trabalhadoras não passem mais por isso. Bom, é isso, ultrapassei todos os meus tempos, mas encerro aqui. Desculpa por ter me alongado, mas realmente tinha muita coisa para falar dos dois temas. Bom, a gente agradece muito, Luna. Nós vamos fazer. Tem alguns questionamentos aqui que eu nem sei se vocês vão conseguir responder todos, porque como o nosso tempo enxugou, a gente vai ter aí em torno de 5 minutos para vocês responderem e fazerem as considerações finais, tá? Então, eu vou fazer alguns questionamentos e uma outra. Então, vamos lá. O Eduardo Saraiva, ele perguntou assim, ó, desidratar essa reforma administrativa, o que garante que não prejudicará de fato os atuais servidores? Tá? Esse pergunta da reforma administrativa. Tá? A Maria Padecida pergunta, doutor Cláudio, quais as chances no STF? Tá? O Fábio Farias, ele ficou em dúvida na fala do Cláudio se ele sugeriu pela entrada das ACPs contra o decreto nas bases ou se seria melhor aguardar a decisão do STF. Né? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, porque a gente só fala do que ataca os servidores aposentados, né? E a gente sabe que isso aí vai naquela linha de acabar com o regime jurídico único. Se vocês puderem dar uma faladinha a esse respeito, também a gente agradece, né? E a terceira questão que eu vou fazer é da Claudete, quem já cumpriu atualmente todos os requisitos para aposentadoria, seria conveniente encaminhar a aposentadoria nesse momento? E aí eu vou deixar para a Elma fazer os demais questionamentos. Bom, o Cavalo da Universidade Rural de Pernambuco, ele está perguntando, com os dados dos trabalhadores das IFES e Executivo Federal para o INSS, quando um servidor, por exemplo, das universidades que tem o PCCETAI, que tem um incentivo de qualificação até 75%, que leva para a aposentadoria, se esse servidor passar do teto do INSS, se vai cortar, vai ter diferença salarial, né? E o Abreu pergunta, pelo que estou vendo, a luta que tem que se dar através das ações dos sindicatos contra a PEC 10.620, é isso mesmo? A Cida, você já fez, né, Tereza? Deixa eu ver aqui. Fábio também você já fez. Tem também do Rogério Fidelis. Como que ficam os processos já iniciados e finalizados, deferidos, mas arquivados a pedido do servidor? Após a portaria, esses processos voltam à estaca zero? E tem da Melissa. Na prática, a aposentadoria terá que enfrentar o INSS, a nossa aposentadoria? Nossa estrutura é diferente. Como o INSS irá dar conta se não tem servidores suficientes para atender? E a Lúcia Vinhas pergunta se isso já está acontecendo em outras instituições. São essas as perguntas, gente. Em 5 minutos, Elma? Meio complicado, né? Não, a gente vai dividindo aqui, né? A do Cavalo ocupou 5 minutos, né? Não, mas vamos lá. Vamos tentar contemplar aqui. Vocês viram que eu usei pouco meu tempo para a aluna poder esclarecer melhor, né? E ser bem didática e pedagógica nesse respeito, né? Em relação a essa matéria. Mas, gente, vamos lá, né?
essa questão de medida judicial cabível, que perguntaram aí se a gente espera. Eu acredito que a gente tem que discutir isso no âmbito do serviço público. Vocês estão com uma greve sinalizada aí para frente contra várias coisas, e os passos a serem adotados nesse tema, já que afetam a todos os servidores públicos, eu acredito que deveria ser dado no âmbito do FONASEF, do Fórum Nacional de Entidades de Servidores Públicos Federais, para que a gente tenha uma ação conjunta, uma ação orquestrada, uma ação articulada. Tanto que nós estávamos pensando na ação civil pública, veio a ADIM, a gente suspendeu tudo e pedimos o ingresso com amicus curiae na ADIM lá do Supremo, né? Então, isso tem que ser discutido. Eu não recomendaria entrar imediatamente com as ações civis públicas. Eu acho que a gente precisa debater isso e ver, porque, como a aluna disse, está começando, é muito complexo. É muito complexo você pegar uma estrutura e jogar no INSS. Tanto que o decreto fala, olha, fica lá, faz o requerimento lá e a gente vai analisar. A questão é a centralização na análise disso. A aluna foi muito feliz ao resgatar a questão aí da aposentadoria. É um ato de várias etapas no serviço público, né? Tanto que você fala de servidor ativo e inativo. Você não perde a condição de servidor, né? Apesar de que eu não gosto desse termo inativo, mas ele é inativo exatamente por isso, porque ele não perde a condição, e até então nós tínhamos paridade, entregabilidade, você tinha alteração no servidor ativo, você replicava automaticamente para o aposentado. Isso não acontece mais com as sucessivas reformas. Então, toda essa questão remuneratória que vocês perguntaram aqui, de teto, de gratificação, isso vai ser registrado no órgão e será encaminhado para o INSS, que terá o poder de decisão. E é ali que a gente vai poder recorrer, se estiver dentro das regras constitucionais, se estiver dentro daquilo que previu a Previdência, a reforma da Previdência, que atacou pensão, as pensões foram modificadas, que não é objeto aqui da nossa live de hoje. Então, o meu argumento minha orientação é que a gente aguarde para que eventuais ações civis públicas sejam ajuizadas num movimento articulado com as demais categorias dos SPFs, para que a gente não dê o tiro sozinho, isso tenha consequências. Para vocês terem uma ideia, o parecer do Aras, ele disse que ele entende pela parcial procedência do pedido, que ele diz assim, que caberá ao INSS ficar restrito ao gerenciamento indireto do regime próprio da Previdência da União, podendo executar operações relativas à concessão, pagamento e manutenção, mantendo-se, porém, na unidade gestora do regime próprio, né, tanto a competência legal como o efetivo exercício e gerenciamento dessas providências. Então, o parecer do Aras, ele faz uma coisa meio híbrida, né? O INSS concentra, mas eu não vou retirar totalmente as atribuições das autarquias e das fundações públicas nesse processamento, né, das administrações. Então, essa posição da PGR, a gente não sabe como o Supremo vai julgar, porque ele vai julgar se é constitucional ou não, né? Então, eu aguardaria algo mais concreto, e a aluna, muito diligente e prudentemente, já está discutindo isso na base. Eu acho que não vou dizer orientação, mas esse aspecto que a aluna levantou é importante, que a gente já comece na base, no sindicato, a ver se já tem convênio, se não tem convênio, para a gente já ir instrumentalizando. Não, aqui já tem, aqui não tem, para a gente ter um panorama nacional, para que a gente possa adotar medidas uniformes. A outra pergunta, se eu me aposento agora, para quem já preencheu, aí essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não dá para... Tem que consultar o advogado da confiança, analisar caso a caso, para ver se compensa ou não fazer o pedido, porque, por enquanto, ainda está no órgão local e não foi centralizado ainda no INSS, que é todo um itinerário. Tem que aguardar, ver se efetivamente é isso, se já preencheu todos os requisitos, se está lá na emenda 47, na emenda 43, tem que ver em qual emenda você está, para ver se você vale a pena ou não se aposentar agora. Eu não me arriscaria a responder, eu aconselharia a buscar
o advogado... E aí, Cláudio, deixa eu só complementar a sua fala, te interromper. Os departamentos de aposentadoria e pensões, né, das universidades, eles estão disponíveis para isso também, né? Tem o advogado que vai fazer uma orientação de qual aposentadoria se encontra, mas os departamentos eles conseguem fazer uma análise pelo sistema do seu tempo de contribuição, do que você averbou, do que você tem de licença, de falta, e até falar, você se enquadra nas regras anteriores, porque você teria preenchido o tempo, ou não, como é que vai ficar o cálculo, já te dá um cálculo, né? Foi isso que eu abordei na minha fala, no sentido de que esse contato direto entre o departamento e o servidor, que é justamente fazer esses esclarecimentos a respeito de como vai ficar a sua remuneração após a aposentadoria, né? A aposentadoria que você preenche os requisitos, quais são as perdas salariais que possa vir a ter, se você é antes de 2003, né? E alcança o direito da integralidade, da paridade, se vale a pena hoje você se aposentar com um determinado cálculo. Então, isso tudo, o departamento, ele está lá, e são servidores também, entendeu? E que também, tirando a gestão, os servidores, em regra, também estão todos no mesmo barco e querem atender e alcançar o maior número possível de servidores. Então, fica aí também essa orientação e é por isso que esse pedido de aposentadoria, nesse primeiro momento, ainda que após a centralização, ele também poderá se dar pelo próprio ente de origem, justamente para que esse tipo de acesso seja permitido, já que o acesso ao INSS vai ser cada vez mais difícil, né, pela nossa expectativa de como vai se dar esse procedimento. Exatamente, bem lembrado, Luna, né? E assim, aqui alguém perguntou se a questão do teto INSS, que é um é outro. Por isso que a Luna falou, você tem que ver qual a regra que você está, se você tem paridade, integralidade, se você já vai receber o teto da Previdência e vai precisar de Previdência complementar. Então, você precisa ver onde você se enquadra, porque as regras para o regime próprio não mudaram. Você tem um capítulo específico na Constituição para o regime próprio da Previdência dos servidores e para um regime geral. O que vai acontecer é a administração. Quem é que vai, né, em última análise, quem vai conceder a aposentadoria do servidor público? O INSS. Fundamentado em que regras? Nas regras do regime próprio. Enquanto não houver a unificação do regime, a que a Luna se referiu lá na frente, eu tenho regras do regime próprio e tenho regras do regime geral. Essas regras continuarão a ser aplicadas. É por isso que a gente diz, né, é muito melhor estar na universidade que ela tem conhecimento aí, como a Luna fez a referência, né? Eu acho que é isso, que eu não sei se eu respondi a todos, pelo que eu anotei aqui, eu estou olhando... Teve uma pergunta aqui, ó. Acho que aqui você pode complementar, Luna, essas respostas. Né? Desculpa, Luna, antes só de falar, as perspectivas do Supremo, enfim, são complicadas. A gente não tem como, né? A gente sabe alguns ministros que votariam com a gente, mas podemos ter André Mendonça, né? O terrivelmente evangélico, Marques Nunes. Então, é um tabuleiro de xadrez. Não dá para assegurar que a gente será vitorioso. O parecer do Aras veio no sentido, né? Assim, ó, não pode, não é? Mas desde que preserve isso. Vai depender de como a composição do Supremo vai se dar e quando vai ser julgado, né? Então, não vale a pena a gente apostar todas as fichas, que é esse Supremo aí, né? É esse Supremo que nós temos. E, ontem já começou a julgar a questão lá do direito de trabalho da norma coletiva, e o Gilmar já veio com voto contra, que já tinha suspendido tudo. Então, em direitos sociais, direito de servidor público, ainda tem a PEC do calote do precatório. Quando a gente acha que vai, né, que já tem a batalha ali definida, aparece mais um inimigozinho aqui do lado das costas para a gente poder se defender. São vários ataques. Então, vai depender desse contexto, não tem como a gente fazer uma previsão, mas que trabalharemos no Supremo para tentar convencer da melhor forma possível. Eu passo para você, Luna, aquilo que eu vou olhando aqui, se faltou alguma coisa, eu te peço uma parte, a gente responde. Tá bom. Teve uma pergunta a respeito de processos administrativos que foram requeridos
encaminhados, finalizados ou baixados, como ficaria isso? Bom, a regra, né, o que prevê a portaria e o decreto é que todos os processos, né, todos os procedimentos administrativos que versem sobre aposentadorias e pensões, sejam eles em andamento, já finalizados, já baixados, assim como os judiciais, toda essa documentação a respeito desse tema será encaminhada para o INSS. Processos que, porventura, estejam em andamento na data dessa transferência vão ser finalizados pelo INSS. Processos que já foram finalizados e baixados vão ser mantidos pelo INSS. Por isso que é concessão e manutenção. Então, todo e qualquer procedimento administrativo ou judicial que verse sobre essas matérias de aposentadorias e pensões serão transferidos, né, transmitidos. Aí a gente também tem que questionar a LGPD, né, Cláudio? De como vai ser essa transferência desses dados, dessas informações. E aí, nós tivemos aí outras perguntas a respeito de como é que o INSS conseguiria, né, fazer esse encaminhamento. Então, essa é a nossa grande questão, nosso grande questionamento de o INSS não ter essa estrutura física, não ter uma estrutura de orientação e formação de profissionais para lidarem com o regime próprio da Previdência Social. Essas são as nossas críticas, além dos fundamentos jurídicos, técnicos, dos vícios, né, os vícios formais, os vícios materiais, que já estão sendo discutidos para levantar aí essa inconstitucionalidade da norma, tem as críticas, né, e os impactos. Então, as críticas giram em torno dessa ineficiência, incapacidade do INSS em estar gerindo, né, essas aposentadorias. A Lúcia Vinhas perguntou a respeito se em outras universidades isso já está sendo encaminhado. Até onde eu sei, parece que tem 2 ou 3 universidades em que o processo ele já está mais avançado, já foram feitas mais reuniões, mas isso tudo eu também sei porque eu busco os servidores, né, busco os departamentos, busco conversar com esses profissionais aqui, e eles têm grupos no WhatsApp também, que eles se comunicam, né, todos os do departamento, das outras em nível nacional, e aí trocam essas informações. Então, é importante, né, que a gente use essa ferramenta de comunicação, agora mais do que nunca, para sabermos, né, para repassar isso para a FASUBRA, para trazer essas informações para as entidades de como se está esse processo. E quem ainda não averigou, né, com seus entes, enfim, com as suas reitorias, pró-reitorias, que também possam estar fazendo. Foram essas as perguntas que eu anotei aqui. Você anotou mais alguma coisa? Luna e Cláudio, tem mais 2 aqui, ó. Eu acho que, de certa forma, essa aqui vocês já responderam, mas vou fazer aqui. A Lucileide Freitas Queiroz, ela está perguntando, doutor Cláudio, por favor, poderia explicar como ficaria o teto de pagamento dos salários? Porque o teto dos 2 regimes são diferentes. A outra pergunta é para a FASUBRA da Maria Aparecida Dias, ela está perguntando para a FASUBRA, mas já que FASUBRA está o Cláudio aqui, que é da assessoria jurídica, né? Se o projeto de decreto legislativo da deputada Alice Portugal pode tramitar em caráter de urgência, aí ela disse, essa é para a FASUBRA, mas como o Cláudio está aqui, responde para nós, né? Pode responder para nós. Posso tentar. O decreto aí depende do parlamento. Se for tramitado em regime de urgência, né, não tem por que ele não ser aprovado, ainda mais agora que os trabalhos do Congresso Nacional foram retomados, né? Então, tem que ver. Agora, lembremos-nos, sem querer jogar um balde de água fria, mas já jogando, que nós temos os 2 presidentes do Senado e da Câmara alinhados com o governo federal, né? Então, a ida do Centrão
para o Palácio do Planalto não foi à toa, né? Então, para salvar o seu mandato do impeachment, Bolsonaro está entregando os dedos, as mãos, os anéis, enfim, né? A motocicleta, a cloroquina, a EMA, ele está entregando tudo para se salvar do processo de impeachment. Então, a gente tem que ver esse time aí, porque o Congresso precisa aprovar esse decreto legislativo para suspender, né? E, de toda sorte, teria que suspender o decreto, né? O decreto que é a mãe de todas as batalhas. Então, se for vitoriosa essa iniciativa no parlamento da deputada Alice Portugal, tudo bem, suspende, mas eu fico com esse receio por conta da maioria que o governo tem, né? A gente está aproveitando agora o início para votar uma série de coisas, gestaram, né? Criaram lá embrionariamente a PEC do calote dos precatórios, está todo mundo criticando, e vai à justiça. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E volto à questão do teto. São regras diferentes, né? Ainda que as reformas tenham estabelecido o teto, você tem que olhar a regra em que você está inserido para se aposentar. Se você tem integralidade e paridade, se você não tem, qual emenda constitucional, qual o período que você tem, se você já preencheu, né? Primeira coisa, ver se já recebe abono de permanência. Se já recebe abono de permanência, é porque já preencheu os requisitos para se aposentar. E aí tem que olhar lá, é aquilo que a aluna falou, fazer esses exercícios para ver se compensa ou não. Eu não sei por que vocês estão perguntando do teto, porque tem regra específica para cada um dos regimes, não é um regime só. Ainda que a tentativa é de unificação. Mas você vai pegar uma série de servidores e servidoras caminhando ainda para se aposentar, ou que adquiriram o direito e ainda não exerceram o direito. Que a Constituição e o Supremo asseguram isso. Eu exerci o direito apenas quando eu quiser me aposentar e não quando eu preenchi todos os requisitos para me aposentar. Então, a primeira resposta é, em princípio, não, né? Não há que se falar na questão dos tetos, só lá na frente, quando for unificados os dois regimes que ainda não foram unificados, e você tem que olhar principal e majoritariamente a regra em que você está inserido para se aposentar. Então, para ver, fazer esses cálculos para ver se compensa ou não compensa, e lá na frente para ver se você, né, se você vai se aposentar com o teto de benefício da Previdência, porque os servidores que entrarem agora no concurso, né, fizerem concurso agora vão se aposentar com teto, ainda que entre como juiz, como procurador da República, vai se aposentar com o teto da Previdência. Então, você tem que olhar a regra. Não dá para vaticinar que vai atingir a todos. São diferentes? São regras diferentes. A pessoa mesmo admitiu. Então, não tem como fazer essa unificação do teto, salvo melhor juízo. E a reforma administrativa, claro, que foi uma das perguntas aqui, você vê, e a luta, né? Eu só vou, para passar para a aluna, eu só vou deixar o registro aqui para vocês. Essa reforma da Previdência era muito pior. Era regime de capitalização. Isso caiu com a luta de vocês, né? A gente precisa do movimento social, a gente precisa dos sindicatos. Então, a hora é essa, de lutar, de brigar para que a reforma da Previdência inicialmente era muito pior, né? E tanto que eles não conseguiram, como a aluna fez referência, que eles estão tentando a capitalização agora, via indireta, centralizando, tentando outras alternativas, já que não foi atendido ali o que eles pretendiam, o que o Paulo Guedes pretendia. Então, a luta é de vocês, sim, é rua, é greve, é pressão, os deputados, ano que vem é ano eleitoral, a gente precisa ganhar esse fôlego aí para que não desmantele, que não acabe com o serviço público. Tinha pergunta, por isso que eu acabei falando aqui, tá bom? E aí eu passo para a aluna, que a aluna vai responder melhor ainda do que eu. Não, eu acho que você alcançou, Cláudia. Eu só queria pontuar que talvez essa pergunta recorrente do teto seja justamente por uma certa confusão que a gente pode fazer a respeito de centralização e unificação, né? Hoje, o decreto e a portaria falam em centralização das aposentadorias e pensões no INSS, mas não é uma unificação dos regimes. Significa que o INSS vai passar a conceder, né, e manter aposentadorias do regime próprio da Previdência Social. O regime não muda, as regras do regime não mudam. O que vai mudar é que essa aposentadoria ela era processada pelo ente,
de origem a que esse trabalhador era vinculado, e agora, né, quanto às autarquias e as fundações, vai ser processado, né, vai ser centralizado no INSS. Então, nesse momento, a gente não tem que se preocupar em teto do INSS, porque essas aposentadorias e pensões, elas não deixam de ser do regime próprio da Previdência Social e seguir os regramentos do RPPS. Ela só vai passar a ser centralizada. Só não, né? Já é muita coisa. Mas vai. Então, assim, o que vocês precisam ter em mente, para ficar mais didático, mais claro, é que centralizar é uma coisa, que é o que está sendo feito nesse momento, e unificar é o que se propõe futuramente, é que os regimes sejam unificados num único órgão, num único ente. E a gente traz isso de que essa medida hoje de já centralizar as autarquias e as fundações no INSS é uma antecipação dessa futura centralização total e unificação. Então era só isso, só para deixar claro esse entendimento para todos que estão na dúvida em relação a teto do INSS. Isso. Bom, gente. Bem lembrado. Vamos chegando aí ao nosso final, infelizmente, né? Passar muito rápido, né? Quando a gente está aprendendo, Bom, primeiro, assim, agradecer vocês dois, né? Agradecer a Luna, a Cláudia, foi muito bom ter vocês aqui, muito elucidativo, acho que todo mundo entendeu bem melhor o que está acontecendo nesse momento, a necessidade da gente lutar, né? E aí, dia 18 está aí para isso, precisamos estar todo mundo que já tomou a segunda dose da vacina, que vá para a rua, mas que a gente vá com toda a segurança, mas que a gente possa, né, estar junto aí nessa resistência para a gente tentar barrar essas medidas desse governo, né? Dizer que assim, pedir para cada um que está aqui, muita gente está aqui, muita gente está nos ouvindo, que compartilhem essa live, para que ela possa chegar a mais pessoas, né? Quanto mais pessoas estiverem sabendo do que está acontecendo, estiverem esclarecidas do que representa esse decreto para nós, mais pessoas vão vir para a luta junto conosco. Então, nós precisamos pedir a cada um de vocês, compartilhem muito, compartilhem com os colegas, compartilhem com os amigos, para que a gente possa ter muita gente junto na luta novamente, né? Então, eu acho que de minha parte era isso, né? Agradecer a todos que estavam junto conosco aqui nos assistindo, né? A todos os colegas que vieram nos assistir, muito obrigada a todos vocês, né? Todos e todas que passaram por aqui nessa tarde, né? E dizer que nós da Fazubra continuamos na luta, né? Que ela parece que nesse momento ela é incessante, ela é diária, porque todos os dias o governo inventa alguma coisa para nos atacar e a gente tem que se defender. Então, quando vê que não deu certo, troca, ataca de outra maneira, a gente já não sabe mais quanta coisa que a gente está aí fazendo a defesa, porque, né, Cláudia? Cláudia se vê louco lá conosco, né? Todo dia a gente está telefonando, porque é difícil mesmo, né? É muita coisa, o cara ele está assim, desestruturando tudo que foi estruturado ao longo das últimas, eu diria até dos últimos 100 anos, porque tem até mais, porque tem coisa de Getúlio Vargas, como a CLT, e o cara conseguiu acabar, né? Conseguiu mudar tudo. Então, seria isso, agradecer a todos que participaram aqui nessa tarde, né? Agradecer a vocês por nos trazerem todo esse conhecimento, a Elma que está aqui comigo, o pessoal ali que nos ajudou a fazer essa live, todo o pessoal que esteve por trás da live, aos meninos aqui que fizeram, né, que estão ali, né, passando para nós através das libras. Então, a todos, aos diretores da Fazubra, a todos que participaram, nosso muito obrigado e boa noite a todos. Vou passar para a Elma, então, para ela fazer a sua despedida. Agradecer a todas e todos que estiveram conosco, que nos atendem quando a gente chama, né, gente, para discutir esses assuntos tão sérios, e a direção da Fazubra, que sempre nos apoia quando a gente chega com nossos assuntos, né, Tereza? Todo mundo nos apoia. Aos trabalhadores e trabalhadoras da Fazubra, aos meninos das Libras, ao Cláudio e a Luna, que sempre nos atendem, que sempre nos esclarecem, né? E a gente queria ficar ouvindo vocês assim o tempo todo. Quanto mais vocês falam, mais a gente vê que tem que ficar atento, né? Que a gente tem que estar aprendendo, discutindo, e é luta, né, Cláudio? Como você disse, a gente
podia ter, a reforma da Previdência seria pior se não tivesse tido a luta nossa, né? Dos movimentos sociais, dos sindicatos, das centrais, de todo mundo. E agora, gente, dia 18, a gente tem que estar na rua. Tem que estar nas ruas, tem que defender nossa aposentadoria, aposentadoria dos que vêm, o serviço público, né? O atendimento para toda a população. A gente tem que lutar, não adianta, não dá para ficar dormindo. Quando a gente pensa que aposenta e vai sossegar, descansar, né? Mas não tem jeito, não, tem que ir para a luta. Não tem essa coisa de a gente ficar dormindo em casa de chinelo, de pijama o dia todo, né? O servidor público não está podendo fazer isso, né? E nós, com esse decreto, então, aí é que não dá mesmo, nem para ver um filmezinho, né, à tarde, tem que estar conversando com todo mundo, com a companheirada, para a gente, né, armar nossos movimentos. Então, é isso, agradecer a todas e todos, desejar que todos e todas acordem, e como a Tereza disse, passar essa live para todo mundo, né, gente, compartilhar, chamar para discussão, não é brincadeira o que estão fazendo conosco, a reforma administrativa já começou há muito tempo, na surdina, nos milhões entrando nos bolsos aí dos deputados, né, nesse centrão aí que acaba com tudo, nesse desajuste total que está no nosso país, né, então, é isso, agradecer a todas e todos, e vamos compartilhar, e vamos para a luta, e vamos exigir vacina para todas e todos, né? Comida no prato, luta nas ruas, e dia 18, todas e todos juntos, e juntas, né? Então, boa noite a todas e todos. Boa noite, ainda não é boa noite, não, né, gente? Boa tarde. Boa tarde ainda. Boa tarde, tá de dia. Aqui é boa noite.